Bíblia, escreveu São Mateus, capítulo de número 5. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os ímpios de coração, porque os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Pai, a tua palavra foi lida nessa noite. A tua palavra, ela é alimento. A tua palavra, ela é escudo. A tua palavra tem o poder de penetrar, meu Pai, aonde a medicina não pode ir, aonde o remédio não conseguiu resolver, aonde o pastor não viu. A tua palavra tem esse poder. E é por isso que nós queremos te convidar agora, Espírito Santo. Nós queremos declarar que esse ambiente é do Senhor. Nós queremos dizer que tu tens a primazia aqui neste altar. Nós declaramos que o Senhor fique à vontade, que o Senhor tenha o domínio e o controle de toda a situação. Pai, tudo aquilo que for referente para que a tua palavra não seja pregoada, nós queremos repreender agora. Conversa paralela, sono, cansaço, inquietação, falta de entendimento, seja repreendida agora, seja aniquilada agora todo plano contrário. Que não seja mais um culto, Pai, que não seja apenas um ajuntamento de pessoas, mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nós, através da tua graça. Por isso nós te pedimos, Senhor, fica à vontade neste lugar, que o nosso coração e a nossa mente esteja cativo somente ao Senhor nesse momento. Amém? Você pode se assentar. Aleluia. Deus. Eu queria que você prestasse atenção nessa noite naquilo que o Senhor tem para dizer para nós. Porque nós falarmos de graça em pleno século 21, nós falarmos de graça na atual sociedade em que nós vivemos, é um pouco difícil. Por que é um pouco difícil? É difícil porque as pessoas acreditam e convivem com uma meritocracia. Ou seja, eu tenho que merecer para de fato ter alguma coisa. Eu não vou conseguir pregar assim, com tanta conversa, eu estou sendo sincera. Está muito difícil para quem está aqui em cima. Está muita conversa e eu vou acabar perdendo o raciocínio. Amém? Amém? Amém. A palavra do Senhor é a mais importante aqui. É a voz de Deus falando. Pode ser a minha boca aqui, mas é a voz do próprio Deus falando. Se nós sairmos e descermos por essa escada, sem que essa palavra seja plantada no nosso coração, vai ser tudo em vão. Porque quando nós descermos aqui, as batalhas serão travadas. E aí nesse momento nós vamos fazer como Satanás fez. Aí o Satanás vai fazer com Jesus, como fez com Jesus, vai querer fazer conosco. E nós vamos ter a mesma resposta, vamos dizer, está escrito. E eu só posso dizer que está escrito se eu prestei atenção, se eu ouvi, se eu fiz como Davi, se eu guardei a palavra no meu coração. Amém? Então, principalmente as crianças. Eu não estou repreendendo a igreja não, gente, não me tenha mal. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, não me tenha mal. É porque aqui na frente fica mais difícil ainda quando há muita conversa. Claro que as crianças podem participar do culto, mas nós precisamos de silêncio para que todos possam entender.
Alguém está com raiva de mim? Glória a Deus por isso, amém. Vamos lá. Nós falamos de graça hoje em dia, é muito difícil, porque nós vivemos um mundo de meritocracia. Ou seja, se eu mereço, eu tenho. Se eu mereço, eu posso. Então, é injusto para nós, quando nós vimos uma situação, quando nós presenciamos alguma coisa, que alguém ganha algo que não mereceu. Arde dentro de nós uma revoltinha santa, né? Arde dentro de nós um desejo de falar, um desejo, mas fulano não merecia isso, por que ele ganhou? Fulano não merecia isso, por que ele tem isso? Fulano não merecia tal coisa e está usufruindo disso agora. É revoltante quando a gente vê uma situação dessa. E no mundo que nós vivemos hoje em dia, nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo e presenciando pessoas usufruindo de coisas que elas não mereciam, que não poderiam ter. Se nós lermos o livro de Abacuque, parece que nós estamos lendo o jornal de hoje. Parece que a gente está pegando o jornal de hoje, abriu e está lendo, porque Abacuque fala disso. Abacuque fala: Senhor, a sentença não sai, a lei se afrouxa, o rico oprime o pobre. E Abacuque fala: Senhor, até quando? O Senhor não está vendo isso que está acontecendo, não? O Senhor não está enxergando o que está acontecendo, não? Por isso que o livro de Abacuque, não só o livro de Abacuque, como toda a Bíblia Sagrada, é um livro muito atual. As pessoas acham que está ultrapassado. Hoje mesmo eu estava pensando isso pela manhã. O português muda. Quem já estudou tantos anos atrás sabe disso. Eu falei: meu Deus, a gente não tem nem como ensinar o filho mais, porque muda as regras, muda a maneira de escrever. Mãe, minhas filhas falam: não pode escrever desse jeito, agora já pode escrever assim. Eu falo: meu Deus, eu sou da época que tinha que ter o acento no lugar certo, tinha que ter tudo certinho. Já mudou muita coisa. Mas a Bíblia não muda, e mesmo não mudando, aleluia, ela continua atualizadíssima. Muito atual. Então é muito revoltante quando a gente vê isso. Então por isso que é difícil falar de graça, porque graça significa um amor, algo que nós não merecemos, mas nós estamos usufruindo, que nós não merecemos, mas mesmo assim o Pai olha para mim e para você e nos inunda com essa infinita graça. Eu estava na minha casa e eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra, que falasse algo a respeito. E o Senhor trouxe ao meu coração com muita inteireza sobre o Sermão da Montanha. Porque é uma palavra tão conhecida, porque talvez, né, a gente até fala, eu falo isso lá em casa com os meus filhos, a gente vai sair, entra no carro, eu já falo assim: ó, eu vou começar o Sermão da Montanha daqui, para que o comportamento lá seja, né, bom. Então o Sermão da Montanha já continua aqui. Às vezes a gente usa essa frase, né, falar o Sermão da Montanha. Quando nós vimos no Velho Testamento o próprio Deus falando conosco, falando com os homens na Bíblia, entregando os mandamentos, e nós vemos tantos não sendo falado ali: não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não isso, não aquilo outro. E quando vem para o Novo Testamento, já muda tudo, dizendo que são bem-aventurados. A gente olha essas características e a gente vê se nós realmente estamos usufruindo dessa graça do Senhor, quando nós paramos para analisar e quando nós paramos para ver. Então por isso que eu quero dizer para você que o convite que o Senhor está fazendo conosco nessa noite é para mergulhar no Sermão da Montanha e ver se realmente nós estamos inseridos nessa graça, para ver se nós estamos mergulhados nessa graça, para ver se de fato, seria uma palavra um pouco grosseira, mas para que você entenda, se você está usando a graça de uma maneira favorável para o reino de Deus, e não uma falsa graça para que possa ser feito os desejos do coração que egoisticamente acontece conosco. Jesus estava ensinando, e aqui está de maneira muito clara que ele estava ensinando para os discípulos, para gente que andava com ele, comia com ele, lanchava com ele, dormia com ele, estava o tempo todo, mas precisava e havia uma necessidade de um ensinamento, de dizer para ele quais seriam as características que alguém teria que ter para que realmente fosse um cidadão do
céu, porque o reino já estava estabelecido, o rei estava ali, e o sermão da montanha nós podemos dizer que seria o plano de governo desse reino. E Jesus começa a conversar com os discípulos, Jesus começa a dizer coisas para os discípulos que, quando nós lemos aqui, parece de verdade coisa de alienígena, de gente que não é dessa terra. Mas quando nós entendemos essa graça maravilhosa que nos inunda de verdade na nossa cabeça, nós passamos a viver como se nós não fôssemos dessa terra, como se de verdade não fôssemos daqui. Hoje à tarde eu estava numa loja, hoje eu trabalhei, eu estava atendendo e passou um casal. E na loja que eu estava atendendo, o rapaz se inclinou para querer entrar na loja e a moça não quis, puxou ele pelo braço. E ali eu percebi claramente que eles eram turistas, ela com chapéu, um jeito assim diferente. E o Senhor falava ao meu coração: é assim que tem que ser. A gente tem que andar na rua sem estar com Bíblia debaixo do braço, mas às vezes as pessoas têm que olhar para nós e dizer assim: ela não é daqui, ele não é daqui. Eu não preciso estar falando glória a Deus, aleluia. Eu não preciso estar colocando um discurso dessa maneira, mas as pessoas, ao olhar para mim, têm que entender que eu não sou dessa terra, que eu estou aqui de passagem. Tem que olhar para mim, tem que entender isso, que algo sobrenatural, que dinheiro não compra, que não tem nessa terra, invadiu a nossa vida, mesmo sem merecer, mesmo sem ter o poder, mesmo sem ter dinheiro para comprar, mas a graça dele me alcançou, e por ela me alcançar, eu preciso viver por essa graça, porque Satanás vai tentar o tempo todo dizer para você que você não merece, que você não pode, quem é você para viver isso? Mas essa noite, o convite está dizendo para mim e para você que você pode e deve viver pela graça dele, porque ele te convida assim. Quando Jesus começa aqui dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós falamos dessa humildade, nós falamos de alguém que de verdade ela entende o estado miserável em que ela vive. Ela entende que nenhuma das obras que você faça vai fazer você merecer o céu. Nada vai mudar. A graça dele é a graça e ponto final. Aqui está dizendo, quando ele diz bem-aventurados os humildes, não está dizendo de uma pessoa que coloca uma havaiana no pé ou algo parecido, né? Ou uma outra sandália, porque a havaiana agora está cara também. Não estamos falando disso, não. Nós estamos falando de alguém que reconhece o estado miserável, da onde veio, da onde que foi tirado. Se você fechar os seus olhos hoje e um convite do Espírito Santo for até você e dizer: se a graça dele não tivesse te alcançado, aonde você estaria agora? Se a graça dele não tivesse inundado a sua vida, marcado o encontro com você para entender isso, aonde você estaria nesse momento? Essa pergunta só você pode responder. Jesus está falando com toda a autoridade que as pessoas que assim são bem-aventuradas. Nós estamos falando de humildade, nós estamos falando de reconhecimento, nós estamos falando de um estado miserável, nós estamos falando de reconhecer muitas das vezes a nossa falência espiritual e dizer assim: nada é com a força do meu braço, nada é com a força do meu entendimento, nada é com a força do meu dinheiro, nada é com a força do meu trabalho. A humildade que Jesus está dizendo, ele está nos declarando que se não for a graça dele sobre nós, você não levanta da cama. Você entende isso? Antes eu achava que eu precisava da graça de Deus para pregar. Hoje nós precisamos da graça de Deus para abrir os olhos. Eu entendo isso perfeitamente. Essa humildade tem a ver de reconhecer o estado miserável em que nós vivíamos. E eu costumo dizer isso e eu vou repetir para você entender. A salvação é de graça. De graça. Nós sabemos disso. Mas há renúncias que vão nos custar caro. Não confunda renúncia com graça. Não confunda isso.
Se você quer um pouco mais de Deus, você vai ser preciso renunciar em algumas áreas da sua vida. Você vai ser preciso dizer: é através da tua graça que eu vou conseguir isso, porque se não for tua graça sobre mim, eu nada sei e nada posso fazer. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Cláudia, então eu sou alguém que vive na graça, porque eu choro muito. Eu não posso ver uma cena na televisão, eu não posso ver uma novela, eu não posso ver um negócio que eu estou chorando. Não é desse choro que a gente está falando. Não é desse choro. Quando alguém de verdade vive mergulhado e entende a graça de Deus, ele vai entender e saber por que você chora. Qual é o motivo que você chora? Nós estamos vivendo em dias que a graça tem se afastado, e a sequidão nos olhos tem acontecido. Por quê? Porque o amor de muitos está esfriando, e com isso eu não tenho mais aquele envolvimento, aquele amor, aquela graça, aquela misericórdia. Toda vez que Jesus curava alguém, toda vez que Jesus ressuscitava alguém, a Bíblia vai nos afirmar com muita propriedade que ele era movido de íntima compaixão. Então, se eu choro, eu tenho que saber por que eu estou chorando. Esse chorar tem a ver, que Jesus está dizendo, em chorar pelo nosso próprio pecado. E eu preciso fazer uma pergunta que o Espírito Santo fez para mim nessa tarde, e eu preciso repetir para você. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você entrou aqui dentro, que você fechou a porta do teu quarto e você não procurou dar desculpa para você mesmo, colocando isso como uma falha moral, como o ambiente que você vive, a religião que você tem, a família que você tem, e você esqueceu tudo isso e não procurou um bode expiatório e se consternou e começou a chorar pelo pecado, começou a chorar pela falha, começou a chorar por aquilo que você cometeu que não poderia ter cometido. Você não precisa responder para mim. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Qual foi a última vez que você entrou aqui e de verdade se derramou e não chorou porque o gerente não simplesmente assinou o financiamento? Ou porque disseram que iam te ligar na entrevista de emprego e não te ligaram porque o e-mail não chegou, ou porque tantas outras coisas aconteceram? A pergunta que o Espírito Santo está fazendo nessa noite: qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Glória a Deus. Esse choro não tem a ver só conosco. Quando nós vemos mergulhado na graça, nós queremos que essa graça seja alcançada por outras pessoas. E aí eu entendo que de verdade, que a graça de Deus está sobre mim, é quando eu começo a também chorar pelo pecado dos outros. É quando eu não fico indiferente à situação. É quando eu ligo a televisão e vejo sobre pedofilia, sobre algo, sabe, que tem nos últimos dias, e minha alma vai se consternar com aquilo. Eu vou desligar a televisão, eu vou para o meu quarto orar e dizer: Senhor, eu não conheço aquelas crianças, eu não estou naquele país, eu não estou ali, mas eu estou aqui chorando, intercedendo e pedindo que a tua graça possa alcançar aqueles. O convite que o Senhor está dizendo para nós essa noite: se você de verdade vive sobre a graça de Deus, está na hora de voltarmos a chorar por nós, está na hora de voltarmos a chorar pelos outros, está na hora de voltar a chorar pelo pecado. Neemias, quando recebeu a notícia que o povo estava em grande desgraça, que o povo que era parente dele estava em grande desgraça, a Bíblia vai dizer que ele chorou abundantemente. E depois que Neemias chorou, Neemias foi confessar o pecado. Ele reconheceu e disse: Senhor, nós temos vivido de maneira que não é para viver. Nós não temos obedecido a tuas leis. Mas o que me chama a atenção não é só isso. Neemias, além de chorar e confessar o pecado dele, ele começou a confessar o pecado da descendência dele. Ele falou: Senhor, eu também estou aqui pedindo perdão pelo pecado dos meus parentes, da minha parentela, da minha descendência. Eu estou aqui confessando, estou aqui dizendo tudo isso. E quando ele fez tudo que havia que fazer, chorou tudo que havia que chorar,
O Senhor honrou Neemias naquilo que ele teve que fazer. Será que nós não estamos obtendo vitória nas reconstruções de tantas coisas na nossa vida porque está faltando chorar, confessar, se lamentar? Eu não estou falando de um chorar no Facebook, eu não estou falando de um lamentar a alma nas redes sociais, eu não estou falando de vomitar a alma ali, eu estou falando de fechar a porta do quarto, aonde não tem ninguém olhando, aonde não tem ninguém vendo. O Senhor está dizendo: o convite é para voltar a chorar. Chore por você, chore pelo teu pecado, chore pela tua família. Nós estamos usando gente e amando as coisas, e o Senhor está dizendo: está na hora de inverter a situação. Comece a chorar por você e chorar pelas pessoas. Glória a Deus, é verdade. Tem graça sobre a tua vida? Então vamos chorar. Então vamos nos lamentar. Então não vamos ficar indiferentes à situação que está acontecendo ao nosso redor, na nossa rua. Eu não estou falando de outro país, eu estou falando na nossa rua, estou falando no nosso bairro. Que graça é essa que está sobre nós, que vê uma situação e diz: é assim mesmo, vai piorar, isso, aquilo, outro, bem feito, e tal, e tantas outras coisas, porque nós somos tão exímios em querer que Deus trabalhe no pecado do outro, mas nós queremos a graça do Senhor sobre nós. Nós queremos que o outro seja corrigido, nós queremos que o outro pague pelo pecado, mas nós queremos que a graça dele nos inunde a cada dia. Mas o Senhor está dizendo: para, volta a chorar, porque Ele está dizendo: eu ainda recolho lágrimas, eu ainda entendo lágrimas. Ana, quando chegou naquele tempo, ela não conseguiu mais falar. Ela começou a orar ao ponto dela começar a chorar. Eu respeito muito o trabalho dos psicólogos, e até sei que a pastora faz faculdade de psicologia. Eu também fiz psicanálise, não atuo. Mas qual é o melhor psicólogo do mundo? Que nós entrarmos no consultório dele, abrir a porta, sentar ali no divã, não sei aonde que seja, e só chorar, sem dizer uma palavra. Não tem diagnóstico, não tem nada, mas o Santo do Santo, você pode chegar a chorar, Ele vai entender, Ele vai traduzir a tua lágrima. O convite nessa noite é viver pela graça, mas chorar pelo pecado. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Quando nós falamos essa mansidão, nós achamos que é alguém que diz sim para tudo, né? Fulano é manso. E é difícil encontrar alguém assim, né? Se a pessoa, se uma igreja fosse feita só de gente manso, que coisa maravilhosa que seria. Nós estamos falando de gente que não entra em disputa com o outro. Nós estamos falando de gente que sabe que a graça é tão maravilhosa sobre a vida dele, que ele não tem essa necessidade de discutir. O primeiro lugar te deixa feliz? Então fica aqui. A cor que está sendo feita para a camisa, para ter o evento da igreja é amarela. Eu não gosto de amarelo, mas é para o reino dos céus. Então tá bom, então eu estou aceitando. Nós estamos falando de gente que quando coloca o pé no ambiente, ele traz paz, ele é pacificador. Ele não vem para poder manchar a situação. E adianta levantar a mão e dizer: eu vivo pela graça, eu amo a graça do Senhor me alcançou. Se dentro de mim não há mansidão, quando o Senhor fala dessa mansidão, é como se fosse algo que o Senhor falou comigo nessa tarde. É como, para você entender, é como se uma fera que fosse domada. Porque eu e você não somos nada, não podemos nada. Se a graça de Deus sair de mim, de você, nós somos capazes de coisas muito pior que tantas outras pessoas fazem por aí. Quando nós falamos dessa mansidão, nós estamos falando de gente que não quer viver em disputa com o outro. Nós estamos falando de gente que não faz questão de ostentar nada. Nós estamos falando de gente que vive pela graça e entende a Bíblia Sagrada e diz: é melhor servir do que ser servido. Eu faço questão de te servir. Eu não quero disputar com você. Eu não quero te faz feliz assim. Então pode ficar, pode fazer.
porque entende, aleluia, que os mansos herdarão o reino de Deus. A graça do Senhor nos alcança. Mas eu não vou mentir para você. Tem coisas do nosso caráter, nossa personalidade, que Deus vai precisar trabalhar em nós. Mesmo levantando a mão, aceitando Jesus, descendo essas escadas, vai ter coisa que vai acontecer. Vai ter coisa que você vai chorar aqui. E preste atenção. Jesus não vai trabalhar muitas das vezes conosco como uma caixinha de presente. Eu sei que tem gente que Jesus precisa trabalhar para dar paciência, para dar mansidão. Não vai vir uma caixinha vermelha como um Lazarote e você vai abrir, está escrito paciência, não. Você vai pedir paciência, você vai pedir mansidão. Quando você chegar em casa, o vizinho vai ter jogado lixo na tua porta. Você está entendendo isso? É, Deus, aleluia. Você está entendendo os testes que a graça nos proporciona? Você está entendendo? As coisas que o Senhor nos proporciona para ver se de fato as pessoas vão olhar para nós e vão dizer que nós vivemos pela graça, ou nós vivemos aquela personalidade do velho homem e a velha mulher que todos os dias bate a porta e tenta ressuscitar, e tenta ressurgir. Eu estou falando para a gente nessa noite que o Senhor está dizendo assim: eu entendo que você precisa, eu entendo a mansidão que você precisa ter, e você não está entendendo os testes que eu estou colocando. Aleluia, glória. Glória a Deus, aleluia. Não tem caixinha de presente. Eu vou repetir. Não tem laço vermelho que você vai abrir e vai estar do jeito que você quer. Não tem. Os testes que a graça te proporciona, você precisa passar, porque se você não passar, você vai ter que fazer a prova de novo, e de novo, e de novo. Então o Espírito Santo está dizendo nessa noite: se você se acha salvo pela graça, é preciso deixar tomar a fera que há dentro de nós. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Havia momentos que ele tinha que tomar algumas decisões. Havia momentos que ele tinha que fazer algo. E ele era um homem de guerra, acostumado a matar, a mandar matar e tantas outras coisas. Mas havia momentos em que Davi tinha que se recolher. Por que você está falando isso, Cláudio? Eu estou falando isso porque vai ter situações que você sustenta tanto alguma coisa, talvez de não mansidão. Eu quero passar adiante, mas o Espírito Santo ainda não me impulsiona para isso. Eu vou explicar. A Cláudia é até legal. A Cláudia é até boazinha, mas não pisa no pé dela não, porque muita coisa pode acontecer. Você não sabe o que pode acontecer ali. E aí, Deus está justamente pela graça dele querendo trabalhar nessa parte do nosso caráter, mas nós estamos sustentando a isso faz tempo, e aí vai acontecer alguns testes conosco e vão olhar para nós e vão dizer: a Cláudia não vai fazer nada não, mas a Cláudia é assim. E por orgulho eu vou querer bater no peito e eu vou querer continuar agindo do mesmo modo que eu agia para sustentar aquilo que as pessoas já sabiam de mim. Mas o Senhor está dizendo: joga isso por terra nessa noite. Deixa ele pela graça trabalhando em você. Não olhar para você e vão dizer: ele está doido, ela está doida, olha só, agora ele está manso, agora ela está manso. Mas o Senhor está dizendo: se você fizer isso, você é bem-aventurada. Deixa ele agir dessa maneira. Deixa domar a fera. Deixa a graça dele providenciar isso para você. Porque de mim mesmo e de você mesmo nós não vamos poder. Essa fera vai querer sair, vai querer fazer coisas que nem a gente mesmo pode saber. Mas há uma condição. E essa condição se chama graça do Senhor sobre nós. E ela pode mudar. E pode nos fazer virar um alienígena, se assim você quiser. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. As pessoas estão trocando muito as coisas. Vou dar um exemplo clássico. Foi que dia? Domingo teve jogo do Flamengo. Nada contra futebol, gente, eu gosto. Lá em casa é uma festa no dia do futebol. Vocês imaginam, se não tiver dinheiro para fazer churrasco, a gente faz cachorro quente, faz pipoca, faz qualquer coisa, mas é uma festa lá em casa. Mas eu vou dar um exemplo.
Na minha igreja são 2 cultos no domingo. Geralmente o culto da noite sempre enche mais do que o culto da manhã. Mas só que no dia do jogo é diferente. O culto da manhã enche mais porque à noite vai ter o jogo e as pessoas dão preferência para assistir o jogo. Nós estamos falando de sede de justiça. Nós estamos falando de gente que olha as coisas que esse mundo oferece e que são boas para nossa carne, porque quem disser que nesse mundo não tem coisa boa para nossa carne está mentindo, está assim de coisa recheada, está assim de coisa boa. E eu também não estou falando aqui que você tem que virar uma pessoa louca, uma pessoa que não pode assistir um jogo. Não é isso, não entenda, não coloque palavras sobre a minha boca. Eu estou dizendo que o mundo que nós estamos vivendo, há várias bandejas sendo oferecidas. E então, quando nós não vivemos pela graça, a nossa tendência adâmica, a nossa tendência pecadora, a nossa tendência de viver sobre o pecado é de escolher a outra coisa, é de escolher o outro lado, é de escolher de fato as coisas que fazem bem para a nossa carne. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Está acontecendo o jogo? Tá, mas eu não me incomodo, porque eu sei que meu Redentor vive e reina para todo sempre. Eu sei que dentro da casa dele há alegria. Eu sei que daqui há rios de água vivas que jorram. Eu sei que daqui tem uma palavra que emana do trono de Deus, e a minha semana vai ser diferente. Então eu troco o jogo, eu troco qualquer outra coisa para estar dentro da casa do Senhor. Davi é um homem milionário, mas ele disse: é melhor estar um dia na tua casa do que 1000 dias nos meus palácios. Você está entendendo isso? As situações que vão acontecer para que vamos nos distanciando da graça, acontece devagarzinho. E esse devagarzinho vai acontecer coisas para que você troque as coisas de Deus pelas coisas que estão lá fora. Quando eu tenho fome, quando eu tenho sede, quando eu estou com muita fome, o que eu tenho que fazer? Eu me aproximo de uma lanchonete, eu me aproximo de uma geladeira, eu vou a um restaurante. Se eu não tiver dinheiro, eu vou me aproximar de alguém ou que tem comida, ou que pode me proporcionar comida. Nós estamos falando de gente que está com fome e com sede, e que não vai querer ficar em outro lugar porque vai ficar incomodado, que não vai querer outro lugar porque sabe que não vai matar a fome nem a sede. Há alguns lugares que você pode ir que vão querer te dar água com açúcar. Aparentemente a água com açúcar vai te acalmar. Aparentemente a água com açúcar vai fazer bem para o seu ego. Aparentemente a água com açúcar vai falar aquilo que você gostaria de ouvir. Mas depois que passa o efeito, muito pelo contrário, a água com açúcar vai te trazer mais sede. Mas quando eu estou dentro da casa do Senhor, quando eu tenho fome e sede das coisas de Deus, eu venho para cá e eu entendo que daqui, eu vou repetir, vai fluir rios de água viva, que de verdade vai matar a minha sede, que de verdade vai matar a minha fome. Então, poderia até ter sido legal e interessante a água com açúcar que me deram em outro lugar. Eu até ouvi o que eu queria, mas não ouvi aquilo que iria mudar a minha vida. Viver pela graça não era ouvir só aquilo que eu quero ouvir. Viver pela graça não é só beber aquilo que eu quero beber. Viver pela graça não é só comer aquilo que eu quero comer, o alimento. Viver pela graça é saber que Ele sabe a dose certa, a hora certa, o momento certo. Ele está dizendo: eu quero te dar essa água para que você possa matar a tua sede. Não faça o contrário com a graça de Deus. Não banalize a graça de Deus. Satanás está tentando colocar um pensamento em mim e em você de banalizar essa graça. O que é banalizar a graça, Cláudia? É pecar hoje e vir no altar se arrepender amanhã. É pecar amanhã e vir depois. E nunca mais eu vou pecar, Cláudia. Eu vou pecar sim, mas 5 anos cometendo o mesmo pecado, do mesmo jeito, da mesma maneira. Será que o Senhor não reservou essa noite para dar
um sacode na gente e dizer pra gente: chega! Não dá pra banalizar a minha graça do jeito que está sendo banalizada. Não dá pra fazer aliança um dia e quebrar no outro. Chega! Chega de viver de uma maneira que a gente acha que a graça dele é inesgotável sim, mas o nosso espírito precisa e ter algo mais na presença dele e dizer: eu estou me incomodando, não dá mais para cometer esse pecado, eu estou com fome, eu estou com sede, eu não vou mais comer o lixo que o mundo me oferece, eu não vou mais engolir a água que o mundo está querendo me dar, massageando meu ego e falando aquilo que eu quero ouvir, ainda que a água que o Senhor me dê não seja a quantidade que eu quero, mas eu entendo nessa noite e venho me arrastando e dizendo: me dá dessa água porque eu estou com fome, eu estou com sede. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A longanimidade de Deus significa Deus se demorar em irar. Eu disse se demorar, porque chega uma hora que ele vai se irar. E eu vou repetir porque é algo que está muito latente dentro de nós. Nós vemos as coisas, vemos as situações. Estamos vivendo em um mundo que o pastor que é hoje, amanhã não está mais. A gente vê tantas outras coisas acontecendo porque a palavra está se cumprindo. E eu não posso dizer que eu não sirvo mais a Deus porque o pastor lá em tal lugar caiu. Eu não posso justificar o meu erro pelo erro de outras pessoas. Você entende isso? E quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando de olhar para alguém com um olhar diferenciado. É ponto dessa graça ser tão grande sobre mim e sobre você, que o meu olhar vai mudar em relação ao outro, que meu olhar vai mudar em relação a quem precisa. Outro dia minha filha falou assim: mãe, por que você dá dinheiro para esse povo? Por que você deu isso? Por que você deu aquilo? Aí eu fiz uma pergunta para ela: em que lugar que você gostaria de estar? No lugar de estar recebendo ou no lugar de estar dando? Nós estamos falando de misericórdia. Nós estamos falando de olhar para o outro com o olhar que Jesus olhava. Nós estamos falando de bater no peito e dizer: a graça do Senhor me inundou. Então, se me inundou, prova. Olhando para o outro com misericórdia. Olhando com outro olhar. E eu vou dizer de novo, porque dentro de nós há coisas que nós já batemos no peito e nós dizemos que nunca íamos fazer, que nunca íamos perdoar aquela pessoa, que nunca íamos bater na porta dela de novo, que nunca mais íamos ajudar, que nunca mais íamos falar, que nunca mais ia estar no mesmo ambiente, que nunca mais ia ser a mesma pessoa, porque você foi aquela pessoa e abusaram da misericórdia que você tinha, abusaram da confiança que você tinha. Mas eu vim aqui nessa noite, aleluia, debaixo de uma autoridade, dizer para você: Ele está aqui, está derramando sobre mim e sobre você como taça preciosa a misericórdia dele. Ele está dizendo para pessoas aqui dentro: você vai voltar a ser o que você era. Vai voltar a ser o que era. Caiu a confiança, não tem problema, eu vou olhar com misericórdia. Ah, mas fez o que não era para fazer. Eu disse que nunca mais eu ia fazer. O Senhor está te convidando. Eu coloquei sobre você a misericórdia. Olha com misericórdia. Glória a Deus. O Espírito Santo insiste, está falando para pessoas aqui dentro. Você disse: nunca mais eu quero, nunca mais eu confio, nunca mais eu serei o mesmo. Mas o Senhor está dizendo: eu estou colocando sobre o teu olhar nessa noite um olhar de misericórdia. Eu só posso alcançar a misericórdia quando eu sou misericordioso. Quantas vezes nós precisamos da misericórdia dele? Todos os dias, todos os minutos, todos os segundos eu careço dessa misericórdia. Tanto é que a Bíblia diz que as misericórdias dele não tem fim. Por que eu bato no peito? Então eu me acho no direito de dizer: não perdoo, não dou, não ajudo, não faço. Que direito é esse que eu tenho? Que graça é essa que está sobre a
hoje. Dar um telefonema hoje. Passar na casa da pessoa hoje. Mudar esse quadro, porque o Senhor está dizendo: não adianta andar com a Bíblia debaixo do braço, dizer eu vivo pela graça, eu vivo pela fé, se a misericórdia já se afastou há muito tempo. Aleluia. O Senhor está dizendo: deixa o orgulho de lado. Deixa o orgulho de lado. O interessante é ser bem-aventurada. O que você prefere? Ser bem-aventurada, bem-aventurado, ou orgulhosa, ou orgulhoso? Você tem uma escolha para fazer nessa noite. Se você continuar com o teu orgulho, a misericórdia se afasta. E você precisa dela a cada segundo. Eu preciso dela a cada minuto, a cada segundo. E o Senhor está dizendo: nesta noite, neste momento, você tem uma escolha para fazer. Ou você continua com seu orgulho próprio, ou você toma posse da misericórdia. Aleluia. Só você pode escolher isso. Eu não posso fazer isso por você. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando nós falamos dos limpos de coração, é claro que a nossa cabeça ela se remete para a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E não dá para ser santo assim. Só dá para ser santo debaixo da graça de Deus, né? Ninguém confia em nós, ninguém acredita em nós. Já somos rejeitados pela sociedade, pela parentela, nos empregos que já passamos. Mas nós temos uma pessoa, nós temos um lugar seguro, um porto seguro. A salmista Davi fala isso, né? Em ti eu tenho um porto seguro. Eu me escondo no teu pavilhão oculto até que se passem as calamidades. As calamidades estão aí acontecendo? Estão acontecendo. As calamidades estão aí? Estão. Mas nós que cremos na palavra, nós temos um pavilhão oculto para se esconder nesse pavilhão oculto até que se passem as calamidades. E aqui, quando ele está dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Preste atenção. Quando fala a limpeza de coração, está dizendo dessa briga constante que nós temos dentro de nós. É de ouvir uma palavra aqui, é de fazer uma aliança com Deus aqui, e quando descer as escadas, as tentações acontecem, as coisas vêm. E aí nós tentamos levantar alguns ídolos ali. Quando nós falamos desse limpo de coração, Jesus está falando com muita inteireza. É o que o Espírito Santo falou comigo na minha casa, eu quero compartilhar com você. É como se fosse uma purificação que Ele quer fazer. Quando eu encontro o ouro, eu encontro o ouro com muitos outros metais junto com ele. Eu encontro aquela pepita bruta e vou levar. E a pepita está grande, está num tamanho considerável, vamos dizer assim. E eu vou levar para que aquela pepita de ouro seja refinada, para que aquela pepita de ouro seja apurada. E quando isso acontece, talvez não, com certeza, a pepita de ouro, ela vai perder o tamanho. Ela era grande e com a purificação ela vai perder o tamanho. Ela vai perder o tamanho, mas ela vai aumentar o valor. Porque ela vai estar refinada, ela vai passar pelo fogo, ela vai tirar as impurezas que estão nela, vai tirar tudo aquilo que não era para ficar. Então tira e vai ficar pequena, mas o valor vai aumentar. Quando nós vivemos pela graça, nós entendemos que não temos a necessidade de ser grande para ninguém, de se mostrar grande para a pessoa, de se mostrar grande para a sociedade. Podem até olhar para nós e dizer: ele está tão pequenininho agora, ele está tão assim diferente agora, ela está tão pequenininha. Você sabe que está, mas você sabe e entende o valor que você tem em Deus. Tirou muita coisa, acabou com muita coisa, pegou muita impureza e ainda está pegando muita impureza e tirando. Mas ele está dizendo: agora tu está valoroso para mim, agora tu está valorosa para mim. Não se importe com o tamanho. Quando nós falamos de limpo de coração, nós estamos falando de ídolos que são levantados aqui dentro. E esses ídolos precisam ser jogados fora. Toda vez que o povo de Israel pecava, era um ciclo vicioso. As coisas iam bem
eles adoravam a Deus. As coisas aconteciam de uma maneira que não era, que eles achavam que não era para acontecer. Uma das primeiras coisas que eles faziam, levantavam ídolos ali para estar adorando. E você pode dizer, Cláudia, mas a minha casa não tem nenhuma imagem, aqui na igreja não tem nenhuma imagem. Não, deixa eu te explicar. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Isso pode ser uma casa, pode ser um emprego, pode ser um carro, pode ser uma amizade, pode ser um casamento, pode ser um filho. Se tomar o lugar de Deus, a primazia de Deus sobre a minha vida, é idolatria. Gênesis capítulo número 22 vai nos afirmar: depois dessas coisas, colocou Deus Abraão à prova. Que coisas? Toda vez que a Bíblia disser para você assim, ó, depois dessas coisas, você se antena e volta para ver que coisas eram essas que aconteceu. E quando Deus falou e colocou Abraão em prova, você vai ver que alguma coisa aconteceu. Porque Isaac estava tomando o lugar de Deus na vida de Abraão. Cláudio, você está falando heresia? Não. E Abraão foi chamado para levantar altares. Quantos altares Abraão levantou? Havia uma conquista, Abraão levantava altar. Desde o momento em que Isaac nasceu, não há sequer um registro na Bíblia Sagrada de um altar que Abraão tenha levantado. Ele se preocupou em fazer festa para provar para todo mundo que Sara poderia amamentar e tantas outras coisas. Pegou os animais que serviam para fazer sacrifício e deu como parte da aliança para um rei maligno. Então, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Nós precisamos entender que a guerra está travada todos os dias aqui dentro. Nós precisamos entender isso. Nós levantamos a mão, aceitamos Jesus, a graça dele nos alcança, mas a guerra é diária e eu preciso matar essa idolatria. Eu preciso limpar o meu coração, eu preciso purificar o meu coração, eu preciso talvez diminuir o tamanho de muita coisa que está aqui dentro, mas ganhar valor perante a presença do Senhor. O convite que o Pai está nos fazendo nesta noite é o seguinte: vamos tirar a idolatria que está no coração. Aleluia. Vamos purificar o coração. Vamos fazer jus à graça que Ele nos concede todos os dias. Vamos fazer jus de verdade e arrancar a idolatria e arrancar as coisas que estão aqui dentro, porque nós não veremos a Deus. Jó colocou isso. Passou por tantas coisas. Quando chega no final, no capítulo 42, ele diz o quê? Com os meus ouvidos eu ouvia falar do Senhor, agora os meus olhos te veem. Através do sofrimento, ele foi refinado, purificado. Tantas outras coisas que aconteceram na vida de Jó. E ele fala o quê? Ele bate no peito e diz: agora os meus olhos te veem. Aleluia. Aleluia. Você quer ver Deus? Você quer ter uma intimidade com Ele? Uma intimidade que você não merecia, mas que pela graça nos é oferecida? Então nós precisamos tirar todos os ídolos que estão no coração. Nós precisamos limpar toda a casa. Limpar a cada cômodo, a cada cantinho, a cada coisa que estiver aqui. Eu preciso colocar e jogar por terra de verdade. Porque os dias são maus. Porque há muita coisa que o Senhor ainda quer realizar em mim e através de mim, que depende das minhas escolhas, porque a graça está disponível para mim. Mas é eu que faço as escolhas. É eu que digo: eu não quero mais. Se for preciso você, segunda-feira, trocar o caminho, troque. Se for preciso pegar o chip do telefone, quebrar e arrumar outro número, faça isso. Mas limpa. Se for preciso você pegar o ônibus em outro horário para não cair na tentação de alguma outra coisa, faça. Se for preciso sair daquele emprego para não continuar fazendo o que você está fazendo, faça. Mas o convite está dizendo: eu tenho a graça, mas a escolha é tua de limpar o coração. Está disponível nessa noite para isso? Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente se intitula, né? Filhos de Deus. Os pacificadores, né?
as pessoas que de fato chegam e são as pessoas que promovem a paz. Nós não estamos falando ao contrário. A Bíblia nos diz, essa é uma das coisas que eu mais uso na minha casa. Quando eu abro a boca, meus filhos já sabem. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Quando a gente entende isso e vê esse versículo e vê o que acontece no dia a dia, nós vamos ver, sabe por quê? Por que em tantos outros lugares, que eu não vou citar nomes agora, que se intitulam mesmo, que não servem a Deus, são mais pacificadores do que nós que estamos aqui? Por que os filhos das trevas, muitas das vezes, nas suas reuniões, nos lugares onde fazem parte, nas suas entidades, são muito mais promovedores da paz do que nós? São pessoas que batem no peito. Outro dia eu estava fazendo um atendimento na região da Vila Rubim. A região da Vila Rubim, vocês entendem. Entrou uma pessoa lá dentro e disse para a dona da loja assim: tem tesoura? E ela disse: tem. Aí ela foi lá e mostrou: tenho essa, essa e essa. Ela falou assim: não, tem que ser uma toda de metal, porque lá na macumba, para cortar os negócios, a tesoura tem que ser de metal, não pode ser outra. Gente, mas ela falou aquilo com orgulho tão grande. Ela falou aquilo, sabe como? Eu estou vestindo a camisa, eu sou daquelas e vou fazer direito. E por que nós, quando temos que fazer alguma coisa dentro da casa do Senhor, a gente quer fazer com gambiarra? Por que isso? Eu fui líder de mulheres 6 anos. E um dia aconteceu uma situação. Eu fui no mini preço para comprar um vaso de flor. E eu gosto das coisas bem bonitonas. Só que quem estava comigo não gostava muito de pegar o dinheiro e gastar. E eu falava assim: o dinheiro que se faz aqui com as obras de Deus tem que gastar aqui, porque a gente não vai levar isso aqui para o céu, tem que gastar aqui. Meu pensamento sempre foi esse: é dar o melhor, é fazer o melhor. Dinheiro de obra de Deus não é para fazer investimento, não, poupança e não sei o que e tal. E ela não queria. E eu estava agoniada, querendo dizer que eu queria aquele. E a moça mostrando o vaso de flor, e ela falou assim: olha, esse daqui dá pra gente fazer um desconto assim, 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 porque ele tá com um quebradinho aqui atrás. E aquilo eu já quase infartei, porque eu já infartei uma vez, né, 5 anos atrás, eu quase morri. Ali eu quase infartando, mas não podia falar nada, você tinha que ter todo um jeito. E na escada, quem conhece o mini preço, a parte onde vem das flores ali sabe disso. Desceu da escada uma pessoa muito afeminada mesmo, olhou para mim, olhou para a pessoa que estava comigo e disse assim: eu não levarei esse vaso que estava quebrado, com quebradinho. Aí eu olhei e falei assim: por quê? Porque a casa de Deus não merece nada quebrado. Eu falei: Jesus tem misericórdia, porque até as pedras vão clamar. Se alguém quiser ouvir, as pedras vão clamar. Quando nós falamos dessa maneira, bem-aventurados os pacificadores, quando nós falamos de alguém assim, é de fato coisas que você foge da sua alçada, foge do seu alcance. Mas quando nós vemos pela graça, o próprio Deus, Ele é fiel e justo de providenciar uma situação para que aquilo aconteça. Então não se preocupa se não estão querendo te ouvir. Não se preocupa, continua sendo pacificadora, porque a obra é dele, o reino é dele. Ele vai prover, ele vai criar uma situação para que aquilo haja uma mudança. Para que haja uma mudança do céu, para que não continue da mesma maneira. Eu estou falando de gente que mesmo em meio a situações, que queria falar alguma coisa como eu queria falar do vaso ali, se dependesse de mim, eu tinha colocado mais bonito debaixo do braço, levado, pagado, mas a gente trabalha em conjunto, você não pode fazer o que você quer. Mas a obra é dele. Continua sendo pacificadora. Continua sendo pacificador. Aleluia. Não queira bater de frente você, sem graça, sem nada. Porque vai dar ruim. Eu vou falar uma linguagem popular para você entender. Vai dar ruim, vai dar muito ruim. Quando a gente fala de pacificador, é de gente que entende a paz. É de gente que sabe que não dá para continuar da maneira que está sendo.
Quando a gente fala de pacificador, é de alguém que vai ligar. Talvez a tua casa não tenha o sofá mais bonito, talvez não tenha o estofamento mais lindo, mas vão bater na tua porta porque você é pacificadora. Alguém da família vai te procurar para promover a paz dentro da família, porque sabe que ali tem alguém que promove a paz. Quem é você no meio de uma confusão? Aleluia, Deus. Quem é você no meio de um turbilhão da fofoca? É o que promove a paz? Ou que alguém fala assim, fulano chegou, não fala mais nada, não, chega. Quem é você? Aleluia. Glória a Deus. A graça te proporciona tudo isso, mas você escolhe a sua identidade. Quem é você no meio da confusão? Não responde para mim. São perguntas que o Espírito Santo está fazendo para a gente dormir remoendo mesmo de verdade. No meio do turbilhão de confusão na sua família, quem é você? No meio do turbilhão de uma coisa que acontece na igreja, no ministério que você está, quem é você? Qual o olhar que a pessoa tem ao seu respeito? É de alguém que pacifica a situação? De alguém que põe fogo na situação? É de alguém que se omite? Porque eu vou dizer para você que Tiago vai falar para mim e para você que a omissão também é pecado. Eu poderia ter feito e não fiz. Eu poderia ter falado e não falei. Não vem achando que para ser pacificador, não, eu estou falando nada, não estou fazendo nada. Mas se estiver omitindo alguma coisa que você poderia estar contribuindo, também é pecado. Chega de omitir. Chega de ser alguém que olha para nós com um olhar indiferente, a gente não entende porquê, depois vai chorar as pitangas por aí, dizendo tantas outras coisas. Se você de fato vive pela graça do Senhor, o teste é saber se você vive uma vida de pacificação com todo mundo. Na sua igreja, na sua casa, na sua empresa. E eu vou deixar esse tópico aqui com essa pergunta para você responder. Quem é você no meio da confusão? Dá tempo de mudar, tá? Dá tempo de mudar. Porque a graça dele ainda está insistindo sobre mim e sobre você, dizendo: tem condições de mudar, sim. Tem condições de ser outra pessoa. Satanás já tentou colocar sobre a minha e sobre a sua cabeça que não tem jeito mais. Você nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim. Não. Existe mudança para quem de fato vive sobre a graça de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Preste atenção. As pessoas estão vivendo tudo ao contrário, porque não estamos lendo a palavra. A palavra vai nos indicar, vai dizer para nós, para mim, para você, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando ele diz que alguém que é perseguido é bem-aventurado, como assim? Ninguém gosta de ser perseguido. Se eu mandar levantar a mão e dizer quem gosta de ser perseguido, ninguém. Claro que ninguém gosta de ser perseguido. É uma sensação horrível. Você tem a sensação tanto da perseguição como alguém que está ali o tempo inteiro querendo te fazer mal, tantas outras coisas. Ninguém gosta de ser perseguido. Só que Jesus, na contramão desse mundo, porque ele viver na graça, viver na contramão, ele está dizendo que quem é perseguido é bem-aventurado. E essa última aqui, ela sintetiza todas as outras, porque se você vive uma vida de misericórdia, uma vida de pacificação, se você vive uma vida de humildade, se você vive uma vida de choro, uma vida que é uma vida totalmente ao contrário às regras que o mundo diz, o que vai acontecer? Você não vai ser bem recebido por esse mundo. Você vai ser perseguido mesmo. E aí a gente entra aqui, a gente marca um gabinete com o pastor, a gente fala com todo mundo, porque a gente começa a chorar. Por quê? Porque a gente está sendo perseguido. Porque a gente não aguenta mais. Porque estão me perseguindo. Porque estão jogando piada para mim no Facebook. Porque na família ninguém me ama. Porque isso, porque aquilo outro. E não entende que o resultado dessa perseguição é muitas das vezes o resultado de viver todas essas bem-aventuranças que o Senhor está falando. Presta atenção, eu não estou falando de você viver fazendo coisa errada e ser perseguido, não. Há uma diferença. Não sai daqui batendo no peito, justificando os erros que está vivendo, não.
Você pode entender a você mesmo, bater no peito, olhar, fazer uma introspectiva e entender por que você está sendo perseguido. Se nós começarmos a viver tudo isso aqui que Jesus ensinou aos discípulos, não era para ímpio não, para discípulo, que Jesus ensinou para eles, se nós começarmos a viver tudo isso, qual vai ser o resultado de tudo isso? Perseguição. E o que a gente tem chorado? Que a gente não aguenta ser perseguido. O que a gente tem chorado e vivido de mimimi? Porque a gente não quer mais, porque a gente não aguenta mais. Mas o Senhor está tirando as escamas dos nossos olhos nessa noite, aleluia. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: não se importe com a perseguição. O Senhor já está adiantando para algumas pessoas que dentro do seu coração vão fazer alguns propósitos com Deus para poder viver aquilo que Ele está dizendo que é para viver. E Ele está dizendo assim: olha, está adiantando para você, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. O mundo não vai te receber bem. Não vai estender tapete vermelho, dar suco de laranja e bater palminha para você por tudo que você fizer, não. Vão te perseguir sim. Alienígena, alguém que não vive aqui, é louca. Olha só o mundo que nós vemos hoje em dia, essa pessoa chorando pelo pecado dos outros. O mundo que nós vemos hoje em dia, essa pessoa querendo promover a paz. O que é isso? A perseguição sim. Mas o Senhor está dizendo que eu e você somos bem-aventurados. Não sou eu que estou dizendo, não é a medicina que está dizendo, não é o governador que está dizendo, com uma nota, com um edital, não. É o próprio Jesus dizendo e chamando a mim e a você de bem-aventurado por conta da perseguição. Eu estou falando para a gente aqui nessa noite que não estava entendendo a perseguição. Eu estou falando aqui para a gente nessa noite que estava cheio de mimimi, querendo largar a rede como o louvor que estava aí, voltar para trás por conta da perseguição. Mas eu estou debaixo de uma autoridade para dizer para você: não se preocupe, eles não estão perseguindo a você, estão perseguindo ao Pai. Ele está contigo. Fique de pé nessa noite. A hora não espera. Olhe para mim, que eu quero finalizar nessa noite com um versículo que ardeu muito forte no meu coração. Pega a tua Bíblia em casa e marca ele. Daniel capítulo de número 1, versículo de número 8. Diz da seguinte maneira: você precisa entender para depois você decidir se você quer vir à frente ou não. Daniel colocou no seu coração a intenção de não se contaminar com os manjares do rei. Daniel colocou no seu coração a intenção de não se contaminar com os manjares do rei, vírgula. Deus deu graça para Daniel. O que o Senhor está falando conosco e como eu encerro essa mensagem nessa noite? A decisão primeiro tem que vir de mim. Depois que eu decido não me contaminar, depois que eu decido não querer, depois que eu decido não comer, Daniel podia se lambuzar com tudo aquilo que estava ali. Você imagina o tipo de iguaria, você imagina o tipo de coisas que tinha ali, mas ele colocou no seu coração a intenção de não se contaminar. E por conta dessa decisão de Daniel, o resultado disso foi a graça que Deus colocou sobre Daniel. E quando o Senhor colocou essa graça sobre Daniel, o que aconteceu? Daniel não se contaminou. Daniel continuou orando 3 vezes ao dia. Daniel continuou fazendo o que era necessário. Preste atenção. Você só precisa nessa noite de uma decisão de não querer. A parte de derramar a graça é com Deus. É eu que decido e falo: eu não quero. E o Senhor pode olhar para mim, para Daniel ou para mim, para você e dizer assim: sabe o que você merecia, Cláudio? Você merecia estar comendo manjar do rei lá mesmo, se lambuzando com aquele povo lá. Era isso que você merecia. Mas no entanto, Ele olha para mim e para você com amor e com carinho. E Ele está dizendo e batendo a porta e falando:
Se você colocar no seu coração, eu faço a minha parte. Eu derramo sobre você a graça que você precisa para não mentir mais, para não fornicar mais, para não prostituir mais, para não roubar mais, para